Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com o Fórum. O IBGE diz que hoje no Brasil há quase 3 milhões de crianças trabalhando. A Lei 10.097, que é do ano 2000, diz que jovens abaixo de 16 anos não podem trabalhar, exceto os menores aprendizes, sempre acima de 14 anos. Se existe uma lei e se há punições previstas, onde está a falha? Antes de apresentar os nossos convidados aqui e a gente começar a conversa, nós vamos assistir a uma reportagem produzida pelo jornalismo da TV Justiça sobre a campanha internacional contra a exploração de crianças e adolescentes. A meta é mobilizar 100 milhões de pessoas para o combate à exploração de 100 milhões de crianças e adolescentes. O Nobel da Paz de 2014, o indiano Kailash Satyarthi, diz que um dos mais importantes alvos da campanha são os jovens conectados aos computadores e celulares. A primeira coisa que o jovem tem que saber é que existem 100 milhões de vítimas de violência. Isso inclui tráfico de drogas, prostituição e escravidão de crianças que impedem a educação, diz Kailash. Segundo ele, usando a mídia social, os jovens podem pedir ao governo que gastem mais em educação e desenvolvimento social e desafiar as empresas que usam trabalho infantil nos métodos de produção. Nos últimos 20 anos, o número de crianças e adolescentes vítimas de exploração no trabalho passou de 260 milhões para 160 milhões, queda de cerca de 38%. O Brasil também vem apresentando redução. O número caiu de 3 milhões e 300 mil em 2014 para 2 milhões e 700 mil no ano seguinte, queda de quase 20%. Mas, por outro lado, houve crescimento do trabalho infantil entre as crianças de 5 a 9 anos. A coleta de lixo, a exploração sexual e o tráfico de drogas estão entre as piores formas de trabalho infantil. E o Brasil não conseguiu cumprir a meta de erradicar esse tipo de trabalho até 2016. Esse compromisso havia sido firmado com a Organização Internacional do Trabalho uma década atrás. Para os especialistas em prevenção e erradicação do trabalho infantil, a educação e os projetos sociais estão no topo da lista das ações para combater o problema. É preciso que a educação ela oportunize, né, o direito ao esporte, o direito ao lazer, o direito à cultura. Então, uma educação integral. É preciso entender que toda criança tem direito à vida, à alimentação, à saúde e à convivência familiar e a estar protegida de todo tipo de violação, de abuso, de exploração. Bom, aqui no estúdio estão a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, Maria Cláudia Falcão, e também a procuradora e coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do Ministério Público do Trabalho, Valesca de Moraes do Monte. Bom, primeiro, obrigado pela presença das duas aqui no fórum. Eu começo perguntando o seguinte: o que caracteriza o trabalho infantil? Trabalho infantil é aquela prestação de serviço que é realizada por uma criança ou um adolescente abaixo dos 16 anos de idade. Pode ser uma atividade econômica, pode ser remunerado, pode ter finalidade de lucro ou não. O fato é que é uma prestação de serviço prestado por uma criança antes dos 16 anos de idade. E quais são as consequências maléficas disso? Bom, a gente sabe que o trabalho infantil ele tem consequências no desenvolvimento psicológico, mental dessa criança, né? Existem determinadas atividades que precisam ser realizadas, que essa criança ela precisa estar se desenvolvendo numa determinada faixa etária, que se isso não acontece, né, ela não acaba desenvolvendo isso numa etapa futura, né? Então, e se essa criança ela está trabalhando, ela perde as oportunidades de desenvolver na idade correta todas as suas plenitudes, né? Então, a gente sabe sim que o trabalho infantil ele é prejudicial ao desenvolvimento dessa criança e a consequência vai vir na idade adulta. A gente tem exemplos, né, de crianças que trabalham no pequeno comércio dos pais. Os pais, alguns pais acham que deve começar cedo. A gente escuta essa afirmação, né, vez ou outra. Olha, eu comecei a trabalhar cedo, foi importante para mim. Esse é o raciocínio correto ou não é?
Não, nós temos que enfrentar essa questão cultural que, infelizmente, ela dificulta muito o combate ao trabalho infantil no nosso país, né? Nós temos a ideia de que a supervalorização do trabalho na nossa sociedade vai tornar aquela criança ou aquele adolescente que trabalha num adulto melhor, num adulto mais desenvolvido, quando, na verdade, é exatamente o contrário disso. A criança que trabalha precocemente é a criança que é 3 vezes mais acidentada no trabalho do que um adulto. Os prejuízos, como foi dito aqui, são enormes, são para a vida toda, né? Ela vai se tornar uma criança, um subtrabalhador, aquela criança que trabalha precocemente, ela vai se tornar um subcidadão. Então, é importante que haja toda uma conscientização da família, da sociedade, do Estado, no enfrentamento do combate ao trabalho infantil. Você tem dados, não tem, sobre isso, Maria Cláudia? De acordo com a PNAD, que é a Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios do IBGE, nós temos no Brasil 2,7 milhões de crianças entre 5 e 17 anos ocupados. Um dado interessante também afirmar que o Brasil já conseguiu reduzir muito isso. Esses dados, quando começam a ser mensurados, em 1992, o Brasil tinha pouco mais de 8 milhões de crianças nessa situação. Então, o Brasil já conseguiu retirar mais de 5 milhões de crianças com tudo que foi feito. O Brasil ele é reconhecido internacionalmente por tudo que ele vem fazendo, tem uma legislação muito avançada, tem plano nacional, existe uma comissão nacional de erradicação do trabalho infantil, uma fiscalização do trabalho, a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a sociedade civil muito envolvidos, empregadores, trabalhadores, mas a gente chegou num ponto onde cada vez mais vem sendo mais difícil diminuir esse número, né? Quanto a gente vem caindo ano a ano, ele vem diminuindo, isso é natural, né? Do que no início da década de 90, e acho que hoje o grande desafio é como fazer para conseguir acelerar essa erradicação e alcançar as metas de erradicação do trabalho infantil. Eu acho que não só por causa das metas, mas nós estamos falando de vidas de crianças e adolescentes que têm o seu futuro, que podem ter o seu futuro comprometido por estarem executando hoje um trabalho que não é adequado à sua idade. Acho que um outro dado também importante é que desses 2,7 milhões, mais de 80% estão acima de 14 anos, né? Então, acho que esse é um outro dado também, que faz com que talvez as políticas tenham que ser diferenciadas para esse público do que as políticas de 5 a 13 anos, que é uma idade onde não se pode trabalhar de maneira alguma. Falando sobre essa criança, né, esse pré-adolescente, talvez, que trabalha, ele se desenvolve, ele ganha mais, ele tem mais acesso ao mercado de trabalho, ou é o contrário? É exatamente o contrário, né? Normalmente, os adolescentes, a partir dos 16 anos, que em tese ele pode trabalhar pela Constituição Federal, normalmente ele é colocado numa situação ainda pior do que a situação do adulto, né? Ele muitas vezes não tem a sua carteira de trabalho registrada como deveria ter, ele não recebe o seu salário mínimo, ele não recebe o piso daquela categoria que ele está integrando. Então, as dificuldades são maiores para os adolescentes. Então, é exatamente por isso que a Constituição Federal diz o seguinte: você pode trabalhar a partir dos 16, mas entre 16 e 18 anos deve ser um trabalho protegido, um trabalho que não seja insalubre, um trabalho que não seja perigoso, um trabalho que não seja noturno, ou seja, que não seja a partir das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã do dia seguinte, porque exatamente são sujeitos em desenvolvimento. É isso que está lá no artigo 227 da Constituição Federal. Todo esse princípio da proteção integral foi uma grande conquista do nosso Estado. E qual que é o papel do Ministério Público e também da OIT em combater esses números? O que é feito? O Ministério Público do Trabalho, por sua Cor de Infância, Coordenadoria Nacional de Combate ao Trabalho Infantil, tem um projeto chamado Projeto Resgate à Infância. O Projeto Resgate à Infância, ele trabalha 3 eixos no combate ao trabalho infantil. O eixo educação, que é um eixo que sensibiliza a comunidade escolar para a questão do trabalho infantil, para os malefícios do trabalho infantil, para que os orientadores educacionais trabalhem com seus alunos em sala de aula, desde a mais tenra idade, todos esses prejuízos, e que isso passe a virar a ordem do dia, um tema que seja naturalizado pelos alunos, ou seja, o combate ao trabalho infantil. Também o eixo aprendizagem. O eixo aprendizagem, ele trabalha exatamente o fomento para que aquelas empresas cumpram a sua cota de aprendizagem. Toda empresa tem que cumprir a sua cota de 5% a 15% de aprendizes. Então, há um trabalho intenso para que as empresas cumpram esse dever legal. E há o eixo políticas públicas, que é especificamente o eixo que exige do Estado
o seu dever de cumprir tudo aquilo que lhe é devido pela Constituição Federal, né? Nós capacitamos conselheiros tutelares, CREAs, CRAs, exigimos que o Estado destine o orçamento, a rubrica específica para a erradicação do trabalho infantil, que muitas vezes não é atendido. Então, veja que é um projeto muito amplo, porque a temática do trabalho infantil, ela só funciona se você trabalhar em vários eixos, se você trabalhar com toda a rede de proteção. O MPT, sozinho, ele não conseguiria erradicar o trabalho infantil. É preciso que haja todo esse trabalho em rede. E, felizmente, no nosso país, todas as instituições e grande parte da sociedade está voltada ao combate ao trabalho infantil. E a OIT, para que a gente saiba direitinho, doutora Maria Cláudia, qual é o papel? Bom, a OIT ela tem hoje, que é o maior programa dentro da OIT, é o IPEC, que é o Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, onde nós estamos em mais de 80 países, né, países onde há a existência do problema do trabalho infantil. E nesses países, o papel do IPEC é apoiar os governos, empregadores e trabalhadores e sociedade civil na implementação de políticas públicas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil. E nós trabalhamos em 5 eixos, né? Nosso trabalho está muito pautado numa melhora de uma base de conhecimento, ou seja, um levantamento de dados, qual é a situação real, para que realmente todas as políticas elas sejam pautadas baseadas em números e não no achismo. Na parte de sensibilização e mobilização, né, mostrando os malefícios do trabalho infantil, o impacto que isso tem na vida de uma criança e do adolescente. Na parte de legislação, ou seja, fazer com que os países ratifiquem as convenções internacionais da OIT que tratam do tema do trabalho infantil e fazer com que o país se adeque ao que está estabelecido nessas convenções, né, o fortalecimento institucional, apoiar as instituições, e como a doutora Valesca disse, que são instituições que são intersetoriais, ou seja, não é uma determinada área, não é só a área de assistência social que vai conseguir eliminar, a gente precisa, assim, de uma integração de diversas áreas. Então, apoiar essas instituições a se fortalecerem para poder lidar com as vítimas de trabalho infantil. E também tem uma parte que nós trabalhamos de fazer projetos pilotos, para mostrar, para ver se realmente alguma metodologia está adequada e, uma vez isso estando adequado, que isso possa ser assumido pelo Estado, no caso aqui, pelo Estado brasileiro, para que isso possa pautar a política pública de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Entendi. Eu vou fazer aqui uma rápida pausa agora. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco para falar mais sobre trabalho infantil aqui no Fórum. O intervalo é rápido. Até já. Estamos de volta com o Fórum e o assunto hoje é trabalho infantil. A gente mostrou os números no primeiro bloco, né? Baixou de 3 milhões e 300 mil adolescentes trabalhando para 2 milhões e 700 mil. Agora subiu o número de crianças trabalhando, né, sendo exploradas. O número de crianças entre 5 e 9 anos subiu. Por quê? O que aconteceu e o que tem que ser feito? Esse é um dado alarmante. Chegou-se a pensar que o Brasil poderia se dizer livre de trabalho infantil entre 5 e 9 anos, e entre 2014 e 2015 a gente vê esse aumento, né? É uma faixa etária onde não se pode trabalhar de maneira alguma, e quando analisando esses dados, o que se observa é o seguinte: hoje, quando a gente fala de trabalho infantil de 5 a 17 anos, mais de 60% está concentrado na zona urbana. Só que quando você pega essa faixa etária de 5 a 9 anos, é exatamente ao contrário. 5 a 9 anos, 60% está na zona rural. Ou seja, o que podemos dizer é que essas crianças são aquelas crianças que estão trabalhando junto com seus pais, da agricultura familiar, que mostra realmente a fragilidade do campo. Então, a falta realmente de políticas públicas para o campo, que faz com que aquela família tenha que levar essa criança, juntamente com ela, para o trabalho. E aí, estando ali, acaba apoiando os pais nesse tipo de trabalho. Então, é algo que deve ser feito, sim, para acabar, um olhar diferenciado para o campo, com políticas públicas voltadas para o campo, de acordo com a realidade do campo, né? Hoje a gente vê que existe essa fragilidade muito grande, e que, se não houver esse olhar, esses números vão acabar aumentando cada vez mais. São criancinhas, né? De 5 a 9 anos. Sim. Os pais não podem fazer isso.
Sim, o pátrio poder não pode tudo, ele tem limites. E o limite do pátrio poder é o que está na Constituição Federal. Então, não é porque o pai ou a mãe estão sem trabalho ou mesmo passando grandes dificuldades que autoriza aquela família a exigir que a sua criança, que o seu filho, menor de 16 anos de idade, se submeta a essa violação de direitos humanos que é o trabalho infantil. Então, é preciso que essa família seja assistida pelo Estado, que ela tenha políticas destinadas, políticas públicas destinadas ao atendimento daquela família, política pública de trabalho, política pública de educação de qualidade integral para aquela criança ter onde ficar no contraturno escolar, diversas outras políticas públicas que não sejam tão somente as de cunho assistencial. Então, as políticas públicas de trabalho, as políticas públicas de uma educação de qualidade, políticas públicas de esporte, de cultura, que possam propiciar, de fato, uma qualidade de vida para aquelas famílias, certamente aquela criança deixaria de ser explorada pelo trabalho. Então, é importante dizer que o pátrio poder ele tem limites e o limite é a Constituição Federal. A gente até conversava no primeiro bloco a responsabilidade da família, da sociedade de uma forma geral e também do Estado. Sim. Nós, que estamos aí na rua, quem presenciar uma cena como essa, por exemplo, de exploração de crianças, adolescentes, jovens, o que essa pessoa tem que fazer? O que pode fazer? O artigo 227 da Constituição é bastante claro ao colocar a corresponsabilidade dessa tríade protetiva que a gente chama, né? Que é a família, a sociedade e o Estado. Ou seja, somos todos nós que integramos a nossa sociedade. Nós temos a família, que é o primeiro núcleo, temos a sociedade, que somos todos nós, e o Estado, que tem o dever, né, o dever de gerir todos os cidadãos. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, nós precisamos denunciar aquelas explorações contra as crianças e adolescentes. Hoje nós temos um canal, o Disque 100. O Disque 100 é um canal que você pode ligar e relatar aquela denúncia, obviamente, com os elementos, os indícios mínimos, né, para se iniciar uma investigação ou se fazer um encaminhamento correto. Você pode também denunciar junto ao próprio Ministério do Trabalho, ao Ministério Público do Trabalho, ou presencialmente, ou por telefone, ou nos sites. E toda essa rede de proteção, que no Brasil é muito bem articulada, esse é um ponto muito positivo do nosso Estado brasileiro, que é uma rede de proteção, e quando a gente fala rede de proteção, a gente está falando não só de instituições públicas, mas a gente está falando também de organizações governamentais, não governamentais, sociedade civil como um todo. Então, essa denúncia ela é fundamental. É fundamental que você, sabendo que tem um trabalho infantil doméstico, por exemplo, do seu lado, que você denuncie, porque nós temos também o princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Então, muitas vezes você não pode chegar até aquela criança que está dentro de uma casa, porque você não pode entrar naquela casa. Então, é preciso, mais do que nunca, que nós tenhamos toda uma articulação, uma conscientização, sensibilização da sociedade de que a denúncia ela é fundamental para a erradicação do trabalho infantil. Eu queria aqui fazer um paralelo e até comparar. Quais são os limites da aprendizagem, por exemplo? O que é a aprendizagem? Qual é a idade? Quais são os limites em relação a isso? A aprendizagem, eu penso que há uma certa confusão em relação a isso. A aprendizagem é um contrato de trabalho formal, especial, deve necessariamente ser feito por escrito, por um prazo máximo de 2 anos. Ele garante direitos trabalhistas e previdenciários àquele adolescente a partir dos 14 anos. A aprendizagem ela é compreendida entre 14 e 24 anos. É preciso que haja aulas teóricas, seja pelo Sistema S, seja por instituições sem fins lucrativos que forneçam, que ministrem esse curso de aprendizagem. É preciso que isso seja aliado com a parte prática. É preciso que nessa empresa tenha alguém destinado especificamente para verificar se o que está acontecendo ali é de fato aprendizagem, orientar aquele adolescente. A aprendizagem exige o preenchimento de requisitos legais rígidos para que de fato seja considerado uma verdadeira aprendizagem e por isso mesmo um importante instrumento de combate ao trabalho infantil ali a partir dos 14 anos. Ela pode substituir o trabalho infantil, inclusive, não pode? O adolescente ou o jovem mesmo torna-se aprendiz e deixa de ser explorado. Isso acontece, é comum? Com certeza. É uma alternativa, é mais uma das alternativas para erradicar, não é a única para erradicar, mas principalmente para essa faixa etária onde está concentrada a grande maioria do trabalho infantil no Brasil a partir dos 14 anos, né? Eu acho que aí existe um papel muito importante das empresas. De acordo com a legislação brasileira, as empresas elas têm uma cota a cumprir
número de aprendizes que elas têm em relação ao seu número total de funcionários. O que se observa hoje no Brasil é que muitas vezes essas empresas não estão cumprindo essa cota e que hoje existe um grande esforço das diversas instituições que lidam com o tema para a sensibilização e mobilização dessas empresas para que elas possam dar oportunidade para aquele adolescente que a partir dos 14 anos ele quer trabalhar. Acho que existe também uma grande dificuldade hoje da aprendizagem, porque no modelo que ela tem hoje, no modelo que a gente pode dizer clássico, ela é muito adequada para as grandes zonas metropolitanas. É muito difícil hoje, por exemplo, você oferecer uma aprendizagem para um menino ou uma menina que é do sertão nordestino. Mas só porque ele está no sertão nordestino, ele tem o mesmo direito que o menino que mora numa grande zona metropolitana, que tem um sistema S para poder dar aquele curso de qualificação. O que nós temos que fazer, e acho que o que vem sendo feito por todos nós que lidamos aqui com o tema, é alternativas para que qualquer adolescente que a partir dos 14 anos queira trabalhar, ele tenha o direito a essa aprendizagem, independente do local aonde ele esteja. E aí acho que a importância muito grande do envolvimento das empresas para que elas possam ver a aprendizagem como investimento e não como um mero cumprimento de cota. A partir do momento que a empresa vê a aprendizagem como um mero cumprimento de cota, ela dificilmente se envolve, ela dificilmente cumpre a sua cota que é exigida, né? E acho que aí é que é o grande diferencial que nós precisamos fazer aqui no Brasil, é que a empresa passe a ver isso como um investimento, ou seja, ela está qualificando, dando oportunidade para esse adolescente se qualificar. E futuramente, esse adolescente pode vir a ser um funcionário da sua empresa, um funcionário mais qualificado. Ele vai ter a oportunidade de entrar nesse mercado de trabalho de uma maneira adequada, de ter um trabalho decente, ou mesmo que ele não venha a ser um funcionário seu, só essa oportunidade que a empresa está tendo, ele vai conseguir quebrar o ciclo da pobreza e ele pode vir a ser um consumidor dos seus próprios produtos, né? Então, de alguma maneira, existe aí uma vantagem para essa empresa a partir do momento que ela dá oportunidade de aprendizagem para um adolescente ou uma adolescente que queira trabalhar. É ótimo para os dois lados, né? E a empresa molda o funcionário conforme os seus princípios, os seus valores. Seria um funcionário exemplar, né? Sim, exatamente. Há uma preocupação muito grande de conscientizar o empresariado pelo lado positivo da aprendizagem. A aprendizagem não é um custo. Ela não pode ser encarada como um mero custo, um custo a mais daquela empresa. A aprendizagem, ela deve ser vista como de fato ela é. A verdadeira aprendizagem, ela proporciona ao jovem um futuro, a partir dos 14 anos, um verdadeiro futuro. A aprendizagem, ela possibilita que aquela empresa, no futuro, contrate aquele jovem que ela participou do processo de amadurecimento profissional, de qualificação profissional. Né? As empresas que contratam aprendizes espontaneamente são empresas que no futuro sempre têm depoimentos positivos. Isso nós vemos no nosso dia a dia, dos nossos inquéritos civis, as próprias empresas falam, olha, dobramos o número de aprendizes, já ultrapassamos a cota legal. Então é muito grande o número de empresas que só se beneficiam e costumam dizer como que antes eu não contratava aprendizes. Para terminar, nosso tempo já está terminando. Outro ponto importante é o seguinte, essa exploração do trabalho infantil leva a outras explorações ainda piores, não é isso? Sim. Quais são? O trabalho infantil é uma violação de direitos humanos e nós sabemos que muitas vezes é a porta de entrada para diversas outras graves violações, né? A criança que está num semáforo vendendo uma fruta, um chiclete, é a criança que é mais assediada sexualmente, mais assediada moralmente, que é utilizada para o tráfico e vários outros exemplos que nós temos de crianças que se acidentam 3 vezes mais do que os adultos. Então, é a porta de entrada para diversas outras violações, inegavelmente. Bom, para terminar, tem um último recado, doutora Maria Cláudia? O que fica desse programa? O Brasil tem políticas públicas, tem os programas de transferências de renda, tem aprendizagem, existe um plano nacional. Ou seja, o Brasil ele tem todas as condições para erradicar o trabalho infantil. Existe um fato muito importante, é que se reconhece a existência do problema, o que muitas vezes em outros países isso não acontece. Então, hoje, o que realmente falta é garantir
que tudo isso que vem sendo feito, que todas as políticas, elas realmente cheguem aos 5.570 municípios brasileiros. Eu acho que muito já se fez no nível federal. O que hoje precisamos fazer é garantir que tudo isso chegue na ponta, que é onde está realmente essa criança, esse adolescente que está tendo o seu direito violado. Bom, e assim a gente encerra o programa de hoje. Obrigado novamente à doutora Maria Cláudia e também à doutora Valesca. Obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. Para rever o fórum, acesse tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é forum@stf.jus.br. E até o próximo programa. Tchau!